A paz de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom ter você conosco aqui na coluna de Betel, a porta do céu. Para servirmos a Deus e falarmos dessa palavra bendita e gloriosa que é a palavra de Deus, nosso manual de instrução, nosso passaporte, podemos dizer assim, para o reino dos céus. É o nosso pão que alimenta o Espírito de Deus em nossas vidas, em nosso espírito, palavra de Deus. Aquilo que nos dá a entender sobre uma vida de piedade, uma vida de santidade, de justiça, uma vida de honra e respeito a Cristo e a sua obra. Coisa que hoje está tão escasso, tão difícil, né? É tanta besteira que a gente vê hoje, é tantas ignorâncias, tantas estupidezes. É um amor tão terrível por causa do dinheiro, por causa das coisas desse mundo, que a cada dia que passa o evangelho na boca desses tais vai ficando para trás, e eles vão colocando a sua teologia, e a idolatria, o amor do dinheiro, a vaidade, as prostituições, como agora na festa da carne, o carnaval, é crentes, é igreja, voltou os seus pensamentos para isso. Não tem mais jeito, queridos. Salve-se alguns lá dentro que temeram o nome do Senhor, mas a Igreja de Cristo de 2000 para cá, ela sofreu um abalo terrível, e a força do gospel, a força da teologia, da prosperidade, ela combinou bem e dominou bem com essa reforma de Martins Lutero. Então a igreja está provando ao mundo que ela é reformada e que ela é vendida ao paganismo, com pastores em todos os lados e apóstolos, que receio eu que nunca tenha sido apóstolo, mas sim pelas suas próprias etiquetas, seus próprios métodos de eleger e de fazer religião, e não pela conversão do Espírito, pelo chamado de Deus e pela eleição do Senhor. Receio que não há nenhum. Mas o que nós estamos fazendo é mostrar que Cristo continua de pé, vivo, para nunca mais morrer, pronto para atender e para perdoar os que de fato e de verdade se achegam a Ele, para que nesse grande dia possa subir com Ele. Está voltando, está perto. E o que nós estamos esclarecendo aqui é que não há um Cristo que venha escondido. Estou falando sobre o anticristo, não detalhes do anticristo. Estou falando sobre a volta de Cristo, a sua segunda e única volta. Ele veio uma vez nascido da Virgem, da Maria, para salvar a humanidade. Deixou o seu império, ou melhor, o seu reino, no nosso meio, na igreja. O reino de Deus estabelecido na igreja. Igreja representa o reino de Deus. Então, a igreja de Cristo ficou aí e está aí preparada para convidar e chamar os que querem se arrependerem para essa tão tremenda e gloriosa salvação. Mas hoje nós vemos aí a igreja vendida ao pecado, vendida ao paganismo, as redes sociais dominando, o amor à internet, as visualizações, tudo isso conseguiu convencer o povo e jogar o povo nesse grande abismo de engano, abraçado com direita e esquerda na política, cujo um dos líderes
é tido como um Deus que é chamado de mito, que é o Bolsonaro. E o outro, que nem deveria estar lá, mas vocês colocaram, paciência, está aí para fazer o que está fazendo. E o povo ainda tem coragem de fazer propaganda, está fazendo bem para a nação, está fazendo bem fundo o buraco, para que todos caiam, porque ele mesmo não vai cair, e nem os dele, né? Então, eles mesmos cairão. Então, nós estamos esclarecendo aqui, estou só mostrando a vocês, biblicamente comprovando. E a Bíblia desafia, eu não, mas a Bíblia desafia. Qual é o sabidão e o bonzão que possa provar biblicamente, mas provar biblicamente, Cristo falando, os seus apóstolos dizendo que Cristo volta às escondidas, um Cristo que vem às escondidas para pegar a igreja e deixar aí para enfrentar o anticristo. Por isso nós estamos provando que o anticristo já está prontinho, falta pouca coisa para assentar o trono, né? Até alguns anos ainda, mas enquanto isso ele está manipulando a mente das pessoas, usando os seus instrumentos, como Donald Trump, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, e toda a nação de Israel, que vai ser a premiada com o anticristo, né? Vai receber o anticristo como presente para eles. Então, nós estamos esclarecendo. E o anticristo está preparando, o Satanás está preparando o seu trono. Aliás, Cristo, né? Cristo contribuindo contribuindo no sentido de permitir que as coisas aconteçam, porque Cristo permite lutas, tribulações daqui para frente, vírus e coisas terríveis na terra. Cristo vai permitir. Para que Cristo vai permitir mortes e mortes, homicídios e homicídios, e suicídios e tantas mortes terríveis, tanta destruição? Cristo vai permitir. Fome em todo lugar, doenças terríveis, Deus vai permitir na vida da humanidade, umas criadas pelos próprios homens, através dos seus interesses, no dinheiro, na venda de medicamentos, numa série de outras coisas. Deus vai permitir que eles façam tudo isso. Águas acabando, o Brasil entrando aí em colapso com as outras nações por causa de água doce. Tudo isso vai acontecer. A Bíblia diz, está no Salmo 70, que os homens sorverão e beberão as suas próprias fezes. E nós estamos vendo aí as represas das grandes cidades, em todos os lugares, principalmente São Paulo, né? O povo já está bebendo isso. Sorte que tem os tratamentos, né? Tem os tratamentos através aí das companhias, como o Sabesp, que limpa, lava, que trata, que usa os produtos para matar os germes. Senão, nós já estávamos bebendo isso. Então, e o povo está tão cego e tão cego, e a palavra está se cumprindo tanto, que o que eles estão fazendo agora vai ser obrigado a fazer no futuro. Hoje eles fazem aquelas coisas de chocolate. Eu estava vendo aquilo lá, gente, que coisa mais nojenta. Ah, mas é gostoso. Tá bom, então você coma. Então eles fazem aqueles chocolates em desenho de fezes, de cocôs humanos. Faz aqueles desenhos e come. É o que você vai comer futuramente, viu? Nação brasileira e nações da terra. Vocês vão comer querendo ou não. Futuramente vocês vão comer. A água que vocês estão bebendo ainda está tratada, mas futuramente não haverá trato para ela. Vai ter que beber ou vai morrer. É bíblico e não tem jeito. Vocês estão brincando de Cristo? Estão brincando de direita e esquerda? Eu quero ver se a direita vai fazer com que isso saia fora, que isso não aconteça. Quero ver quem é o grandão da América, o grandão da Europa, da Ásia, da África. Quero ver quem é os grandões que vai conseguir dominar isso e manipular isso, impedir que isso aconteça. Eu quero ver quem vai fazer. Procura entre todos quem é o bonzão que impeça Cristo de fazer isso, de permitir isso na terra. Tudo isso antes do anticristo voltar. Então já tem gente aí comendo cocô humano, mas como chocolate, mas futuramente é cocô mesmo. A Bíblia não vai falhar. É bíblico, eu vou até ler lá, eu falando aqui,
mas para que não fique nas minhas palavras, me parece que aqui Isaías, ou melhor, os Salmos, o livro de Salmos. Me parece que é o livro de Salmos. Deixa eu ver. Os homens sorverão e beberão suas próprias fezes. Parece que é o Salmo 75. Vou dar uma olhada aqui. Vejam aqui o versículo de número 7. Mas Deus é juízo. A um abate e a outro exalta. Na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve. Esse é Jeová, Deus Todo-Poderoso. Tá brincando, né, seu padre? Continua brincando de Maria. Vai, continua. Você vai ver futuramente o seu futuro qual é, seu padre. Aí ele diz aqui, ó, na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele todos os ímpios da terra. Sorverão e beberão as suas próprias, ou melhor, sorverão e beberão as suas fezes. Pode ir fazendo cocôzinho de chocolate. Me perdoe, gente, por favor. Mas pode continuar fazendo seus cocôs de chocolates, suas, as suas fezes em desenho para vocês comer na realidade. E não apenas num desenho. Isso aqui não volta, queridos. Isso aqui não falha. Isso aqui é taxativo, é perfeito, é fato real. Até as bacias do banheiro, os vasos sanitários, né? É um desenho. Deus de misericórdia. É a Bíblia. Sorverão e beberão as suas fezes. Quanto a mim, anunciarei isto para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Você está cantando para quem? Para Ogum, ou melhor, para Zé Pilintra e Pombagira? Pessoal, para de ser hipócrita. Para de vocês querer enganar, pegar a Bíblia, inclusive lá em Lucas 14, falando da ceia do Senhor. Para de mentira. Para de ser bobo, eu vim da macumba. Eu sei quem está por trás disso aí. Para de ser besta. Melhor vocês admitirem, nós estamos fazendo isso, que nós somos assim, assado. Tem nada de Espírito Santo aí com vocês, cantando isso. Sem vocação a eles mesmos. Vocês querem ganhar pontos nas redes sociais, mas ridicularizando o nome de Jesus? Toma juízo, toma vergonha, por favor. Não precisa isso não, gente. Não precisa tudo isso não. Ainda tem pastor que apoia, tem um pastor que apoia, mas o pastor que apoia é aquele que diz que Balu aí está com 600 terreiros para apoiar ele, né? Então esse com certeza vai concordar, né? Agora aquele que tem o temor de Deus e conhece o Evangelho sabe que Cristo não recebe isso e que você não fez isso, vocês não fizeram pelo Espírito de Deus, você sabe que não. Que vocês não fizeram essa invocação para o Espírito de Deus e por Deus, de jeito nenhum. Então todas essas coisas vai acontecer. As fezes já está sendo alimento aí, ó. Ou melhor, a água com fezes está cheio, né, gente? É cachorro morto, é gato morto, é animal morto, é gente morta, é tudo morto, tudo lá dentro, fezes, esgoto, tudo. Mas graças a Deus temos tratamento. Mas chega uma hora que não vai ter mais como tratar. Mesmo porque a água vai entrar em escassez terrível, o Brasil pode ser alvo até de guerras, né, por causa de água, né? Tudo isso vai acontecer.
e brigas, não? Tudo isso vai acontecer em breve. Então, tudo Deus vai permitir, para que a palavra tem que se cumprir. O anticristo tem que reinar. Então, o que nós estamos esclarecendo é que o anticristo está para chegar aí. E ele vem antes do arrebatamento da igreja. Então, essas coisas devem acontecer. Vai acontecer. Vai realizar todas elas. Vão aparecer coisas terríveis para que o homem creia, para que o homem vejam que ele deixou a vida e foi atrás da morte. Tudo isso tem que acontecer. Então, nós vemos aí tanta, né, o homem hoje não tem valor. Ele está vivendo aí que dois jovens fizeram com um animalzinho, com um cachorro, né? É uma injustiça. Nós sabemos disso. Não deve fazer isso. Nunca foi bom e certo que se fizesse isso com animal. Animal nenhum, nunca. Eles fazem mesmo por perversidade, sei lá, e o cachorro. Mataram o pobre do cachorro, né? Nós vemos isso. Só que o que eu quero dizer com isso? As pessoas pegam faixas e vai para a rua por causa do animal. Mas morre aí uma pessoa, morre aí uma jovem assassinada, seja ela pobre ou de cor negra, morre aí o assassino é levado lá na cadeia quando é pego, daqui a pouco ele está solto, ninguém vê, ninguém nem fala nada, só dá aquele noticiário ali, quem vai chorar a perca é a família. Queridos, os valores estão todos invertidos. O animal tomou o lugar de Deus, ou melhor, do homem, no cenário mundial. Tomou o lugar do homem no cenário mundial. O mundo está assim. E por que isso? O amor do dinheiro, a raiz de todos os males. Hoje, pastores dentro da igreja, fazendo o carnaval. Se você tivesse consciência, irmão, e preservasse a sua vida em Cristo, você chegava na cara desse pastor. Pastor, ó, você usa o apóstolo Paulo lá dizendo, mas Paulo não fez nada disso. Paulo não dançou o carnaval, se tivesse, Paulo não faria isso. Paulo pregou o evangelho. O que Paulo está dizendo ali é outra coisa completamente diferente, que nada tem a ver com misturar a graça de Deus com esse paganismo maligno. Se o senhor não parar com isso, você vai ficar só. Nós vamos embora. Deixa ele só, querido. Já está milionário mesmo? Deixa ele só. Mas vem buscar sua salvação. Uma coisa do Padre. Vocês sabem que a imagem é um pecado. Você sabe que a imagem é um pecado, que Maria nunca autorizou isso, nem Pedro, nem ninguém, nem das imagens que está aí, nenhuma. O único que autorizou foi o Xangô, que é a imagem de São Sebastião, foi o Ogum, que é a imagem de São Jorge, que está dentro do catolicismo romano. Afinal de contas, a Babilônia caiu e se tornou morada dos demônios, aí está ela, né? Então é isso. Mas vocês não querem ouvir a verdade. Então, aqui no capítulo de número 25 de Mateus, o Senhor diz assim no 31. Quando os filhos do homem, ou melhor, quando o Filho do Homem vir em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então já está declarado isso, querido. Direita e esquerda. Viu? Pastor carnavalesco, mitos, todo político que está aí, para Cristo está aqui à esquerda, tá? Afinal de contas, a direita e a esquerda no mundo político e para a nação não vale nada. Aliás, a direita tem trabalhado muito pior do que a esquerda. Acha ruim quem quiser, queridos, é só olhar as obras. Eu que não me interesso por isso, quero saber do que eles fazem, deixou de fazer. Eu só sei que eles só têm uma função, tanto da direita como da esquerda. Político só tem uma função: matar, roubar e destruir. São instrumentos de Satanás. Matar de que jeito? Com revólver? Não. Matar na caneta.
Matar, roubar e destruir. Só isso. Então ele está aqui. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestis, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te viemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Percebe, querido? Você vai para lá porque você é direita e esquerda. Você vai falar porque você está abraçado com a fama, com as redes sociais, com as coisas desse mundo. Você vai parar porque você está abraçado com as mentiras. O pastor e a pastora mente para você e te leva em visões diabólicas, e a esses louvores malditos que está aí, essas marchas nojentas, imundas que está tudo aí, carnaval dentro da igreja e políticos sendo mito de vocês. Você vai para lá para o fogo que você quer, porque o fogo não é para você. O enxofre, o fogo não é para você. Jesus diz: preparado para Satanás e seus demônios, mas você vai cair de alegre com eles, seu bobão. Fica atrás desses pastores, só porque é da Igreja Assembleia, é da Paz e Vida, é da Universal, é da Batista, é reconhecido, é grande na sociedade, é esses apóstolos miseráveis, caídos da graça que tem por aí, é pastores que defendem aí Bolsonaro, louco por Bolsonaro, logo tu infarta, hein? Por causa do Bolsonaro. É pastores doidos por causa dessas coisas, tudo por causa do dinheiro, porque não quer assumir compromissos e recebeu promessas que ia ser assim assado. Tá lá atrás esse bando de picaretas. O fogo vai vir para quem? Para o diabo e seus demônios, mas todos vocês entrarão junto. E eu, se brincar, não fica por fora não, querido, não tem bom não. Só tem para esses que ele está dizendo aqui: graça, misericórdia, que dá a vida pelo reino. Você dá a vida por quem? Seu valor hoje é mais baixo do que o de um cachorro. Você não percebe, ser humano? Pela sociedade hoje, ou melhor, para todas as autoridades, você hoje tem menos valor do que um cachorro. Se te matam e alguém te leva para a cadeia, beleza, ou melhor, leva para a sepultura, muito bem. Tá tudo belezinha, né? Você foi sepultado. Mas se você não tiver ninguém que fazer isso, você vai ser comido pelos próprios cães jogado aí. Deixa de ser hipócrita. Valoriza você a você mesmo, porque Cristo fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não foi para isso. Aqui ele diz assim: preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo. Não é para você. Não é para nós o fogo. Mas como você está atrás disso, você vai com ele. O pastor manda você pular carnaval e você querer um besta lá pulando carnaval. Né? Não, porque esse aqui é famoso. É tão famoso que está morando nos Estados Unidos, no Reino Unido, cada país na Europa, bilionário. Claro que está. Aí você fica do lado dele. Se ele falar uma coisa, você desmonta como se fosse Deus falando. Agora
pobre como eu falando, para você não tem valor nenhum. Mas é isso que vai pegar você na frente. Ele diz assim, ó: pois tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recebestes, estava nu e não me vestisse, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que deixasse de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui está. Quando você, pastor, chega no aposentadinho que está lá na sua igreja, que dá do seu salário mínimo, né? Trabalhou tantos anos, está lá passando fome e tira do seu salário para te dar, com as tuas mentiras. E tu ainda apoia o político que enfia a faca nele. Tu não tem caráter, pastor. Tu não tem, apóstolo. É quanto a esses que tu não faz. Tu não quer um político? Tu não quer uma direita? Então chega para a direita e fala: queremos justiça para com todos. Faça justiça com todos. Nós queremos justiça com todos. Cadê você, pastor deputado, que está aí, seu endemoniado mentiroso? Cadê você que está aí, deputado, vereador, pastor deputado? Cadê você? Você é um mentiroso, rapaz. Você é um falso. Você não tem nada de Cristo. Você pode ser muito... Nas leis humanas não me interessa. Estou falando de vida espiritual. Te chamo de desonesto, de mau caráter, de mentiroso, de picareta, espiritualmente falando. Humanamente falando, sem sua vida, segue sua vida, não me interessa. Mas espiritualmente falando, você não passa disso. Porque na vida espiritual, na vida humana, se não opera nada para o bem da sociedade como um todo e dos teus irmãos dentro da igreja. Tu é um picareta, um sorrateiro, né? Que tira deles com as mentiras e com o engano. Seu mentiroso. Por isso, o que Deus vai fazer com a raça humana? O que está escrito aqui, ó, em 2 Tessalonicenses. Deus pegando a todos eles. Então você vai ver aqui e dizer para mim: é o anticristo que chega primeiro ou depois? Capítulo 2, segunda carta. Versículo de número 3, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia está aí. A igreja apostatada está aí, misturada com política, misturada com tudo. Ele diz aqui: ele se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Vai assentar no meio da igreja, no meio das nações, e dominar tudo. Quem? O anticristo. Por permissão de quem? De Cristo. Tudo que diz os salmos e o que está acontecendo aí, e tudo o que diz os apóstolos, profetas, e o que nós estamos vendo, vai acontecer. Cristo vai preparar, permitir tudo isso. Vai ser um tempo em que todos os ímpios estarão quase loucos. Toda a raça humana, quase loucos sobre a terra. Vai vir doenças e vai vir tantas coisas, que tantas ruínas sobre o ser humano. Daqui a pouco vocês vão ver aí, drogas, tudo, porque não vai combater, o dinheiro não deixa. O povo vai andar pela terra aí, como zumbi. As pessoas matando uma ou outra para comer no meio da rua, no meio do mato, no meio da cidade, dentro da cidade. Você vai ver isso futuramente.
ser humano vai ver, vai se aproximar tudo isso deles. Por quê? Porque Deus quer que isso aconteça. Para saber quem serve a Ele e quem não serve. E o anticristo vai assentar no seu trono para dizer: tudo isso não sou eu, que eu sou Deus. Aí ele vai chegar lá e assentar-se no seu trono e trazer um tempo de abundância, como diz a Bíblia, mas depois repentina destruição. Aí ele diz aqui, ó. Ele se opõe, o versículo 5: não vos lembrais, ou vos lembrais, de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Quem dizia isso? Jesus, que tudo isso iria acontecer. Aí ele diz aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Em breve, o Espírito Santo deixará a igreja, os salvos aqui, para ser provados, e ele subirá para a glória, porque a porta da graça se fecha, e aí o anticristo põe o seu trono. Eu quero que a igreja entenda que o anticristo não vem para provar ímpio. Deus permite antes essa assolação sobre os ímpios, que comem até suas fezes, que bebem até suas fezes, para depois o anticristo vir e aplicar a operação do erro, para que creia na mentira como sendo verdade, aplicar um tempo de bonança, e todos os ímpios sairão desse sofrimento e dirão: esse é Deus, esse é Deus, esse é Deus. Esse é o que nós esperávamos. Aí está. E vai por aqui, no capítulo de Números, no versículo número 7, ele diz: pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, Cristo voltando, anticristo destruído. Então, antes disso, você vai ver 7 pragas do Apocalipse caindo, e você, crente, vendo eles morrerem pelas tribulações, as lutas, doenças, e bebendo suas próprias fezes, e você sendo socorrido por Cristo. O pão nosso de cada dia, o maná do céu, como foi para os filhos de Israel, e água para matar a tua sede, não vai faltar, porque a rocha deu água. Você quer saber quem é esse Cristo? Ou você que está indo na igreja querendo ser santa? Oh, gente, vai se converter pelo amor de Cristo. Aí ele diz aqui, ó: a vinda deste iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, vem com toda a grandeza, vem fazendo coisas espantosas, maravilhosas, mas tudo mentira. Para quê? Para enganar a todos. Você que é crente, não se serve a Deus, olha aí o versículo de número 10. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade, não receberam a verdade, não receberam a Cristo. Quem rejeitou a Cristo? Foi o Brasil? Foi a Europa? Foi a África? Quem rejeitou a Cristo? Foi a Ásia? Foi a América? Quem rejeitou a Cristo, o Messias? Não foi os que tinha promessa? Portanto, de lá veio o anticristo. Aí ele diz aqui, ó: para os que perecerem, ou melhor, eu vou ler do começo. É com todo engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Não quis o amor da verdade para ser salvo? Não cris a Cristo? A profecia foi dada a vocês não quiseram? Então vocês vão ter um presente agora. Versículo número 11.
Por isso Deus lhes enviou, ou enviará. Por isso Deus envia a operação do erro, para que creia na mentira. Vocês vão crer no anticristo, que ele é o Deus de vocês. Quem? Os judeus em primeiro lugar. E depois deles, todos os ímpios da terra e todos aqueles que saíram, que deixaram o evangelho. Você, pastor, que está com a sua igreja no carnaval, você não tem mais jeito, querido. Se você não tomar providência na sua vida rapidamente no Espírito, você vai perecer. Você das batistas aí, você de Paz e Vida, você de todas as denominações que se diz cristão, que se diz evangélicos, vocês que se diz apóstolos, se vocês do jeito que vocês estão, você que se diz pastora, vai se converter, mulher, nasça de novo, tira essa bagagem nojenta, imunda que você tem, que Deus não te aprova com isso, deixa de ser hipócrita, vai lá e confessa a Deus e vai servir a Deus aonde você pode, como você pode, e no cargo que Deus te dá para te servir, não como pastora, que tu não é nada disso. Tu pode juntar milhões para a tua destruição, para de ignorância, seja humilde, volta a Cristo. Então, o que vai acontecer? Crê na mentira como sendo verdade. Agora é Ele, agora é o nosso Messias. Viu que nós queríamos um Messias que fazia tudo que nós desejávamos na lei? Viu que nós queríamos um Messias que permitia que nós fizéssemos tudo isso? E aquele que veio aí, ele não deixou a gente fazer nada, ele só veio para fazer engano, por isso foi crucificado, é por isso que ele não é Deus, coisa nenhuma. Mas o nosso Messias chegou. E o anticristo lá, uma abundância total. Depois deles verem as pessoas tomando até água de fezes, comendo até suas fezes, os ímpios, eles mortos que já estavam assim como cachorros, depois de ver todas as desgraças e ruínas, tantas doenças malignas e tantas doenças permitidas por Deus, né? Como a praga que está lá em Zacarias, depois falarei dela. Como ela está andando assim, daqui a pouco ela se derrete no meio da rua. E o sol que vai aquecer 7 vezes mais. Não é continuamente, tá? É por um momento só. E as pragas caindo? E as pragas que vão cair? Tudo antes do reinado do anticristo. Tudo antes do reinado do anticristo. O anticristo é o último estágio da destruição ou da operação de Satanás, e Deus enviando para ver se o crente, se a pessoa se arrepende, mas vai ter ódio de Cristo. Então, fechando tudo isso, Cristo volta, põe fim em toda a humanidade e toda a terra e vai morar no céu. Todos aqueles que servem a Ele, com Ele. Então ele diz aqui no 12, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Não creram em quem? Na verdade, quem é a verdade? Hein, judeus? Quem é a verdade? Quem é a verdade, igreja? Hein, seu padre? Quem é a verdade? É Maria? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maria falou para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, seu padre? Maria falou isso para quem? Para quem qualquer outra pessoa, no que diz respeito a salvação e eternidade e vida eterna, falou isso, senão Jesus? Aqui está, tudo isso, Cristo está provando. Eu só estou mostrando a vocês que o anticristo vem antes do arrebatamento da igreja. Ele é o último a operar na terra, no meio dos homens, como Cristo operou o seu ministério por 3 anos e meio, segundo o que diz na história. E ele foi embora e deixou a igreja na mão dos seus apóstolos. Assim o anticristo vem, fazendo a sua obra, para fazer com que toda a raça humana creia na mentira e achando que é uma verdade. E assim todos os judeus perecerá. Ora, mas no capítulo 11 de Romanos diz que todo judeu será salvo. Todo judeu que vai ser salvo é a igreja que se arrependeu, é o ímpio que se arrependeu, é os judeus mesmo que se arrependeram e tiveram prazer no amor da verdade. Esses serão salvos e subirão naquele dia para glorificar a Deus. O restante, com o anticristo, já para o fogo, porque foi preparado para Satanás e seus demônios, mas você que é isso? Então
fique com isso. Então, aqui estão as provas, e eu quero ver você entrar aqui no canal e mostrar biblicamente, pastor. Você, apóstolo, você da católica, de qualquer lugar, prova, mostra dentro da Bíblia, provando. Não é lendo alguma coisa e mostrando ali da sua teologia, do que disse o tal pastor, do que disse o tal teólogo, do que disse um rei lá atrás, do que diz uma história lá atrás. Eu quero Bíblia, quero Cristo, dizendo, eu vou vir às escondidas, caladinho, pego vocês, meu povo, e levo, e deixo o restante para enfrentar o anticristo. Eu quero isso, mostra. Seus mentirosos. E o povo acredita nessa mentira. Portanto, o anticristo está próximo. Depois dele, Cristo. Mas antes dele, as ruínas que vai vir. Se prepare, viu? Você que já está aí comendo cocô humano, sendo chocolate hoje, se prepare que você vai comer realmente. Viu? Você vai comer de verdade. Cristo brigará. A situação que vai estar a humanidade vai permitir isso. Você vai ver isso, vai ver tudo isso. Pessoa andando no meio da rua correndo, com medo. Está vendo um camarada lá morrendo de fome, vai te matar e comer cru no meio da rua. É bíblico, é o que vai acontecer, é bíblico, é a assolação. Tudo isso vai ver, tudo isso para quem? Para o ímpio passar. Tudo isso é para o ímpio passar. E isso não é para o crente. O crente vai estar no meio de tudo isso, mas não vai sofrer isso. Por isso Jesus disse 8. Está brincando com Cristo, não. Brinca não, igreja, brinca não. Por isso que vocês não acompanham, vocês não inscrevem no canal, vocês não divulgam, vocês não veem os vídeos, porque vocês querem facilidade, vocês querem moleza, e a facilidade está aí. Operação do erro, para que creia na mentira, achando que é verdade. Está na tua porta, em breve você vai ver. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pela sua palavra, pelo seu amor, por sua graça e por suas misericórdias. Obrigado pela tua bondade para conosco. Te peço que abençoe a minha nação, os meus parentes, os meus irmãos que estão inscritos nesse canal, os que amam a tua palavra, Pai, e aqueles que ainda não chegou a Ti, que possa se achegar e se converter e ser salvo. Obrigado, Pai, por tudo, pelas lutas, pela tribulação. Obrigado por tudo, Senhor amado, que Tu tem enviado a nós na terra. Tu ainda está com muita graça derramando sobre a terra, mas em breve Tu estenderá a Tua mão e começará a derramar o cálice da Tua ira. Por isso, Deus, nós queremos Te agradecer por tudo. Abençoa a nossa juventude, abençoa, meu Deus, meu Pai, aquele irmão sincero que está dentro da igreja enganado. Tira ele para a verdade. Porque o pastor aparta das ovelhas, ou melhor, o pastor aparta as ovelhas dos bodes. Assim tu há de fazer com aqueles que te servem. Te louvamos agradecidos por tudo, Pai. Agradecido por tudo mesmo. Tenha misericórdia, Pai, da nossa juventude, dos nossos lavradores, agricultores que estão lá no campo. Tenha misericórdia dos que estão no leito de dor, dos médicos, dos enfermeiros, que para eles não tem carnaval, está lá dentro cuidando dos pacientes. E daqueles que estão lá sofrendo, que tu has de dar cura. Tenha misericórdia dos que estão nos presídios. Tenha misericórdia dos velhos, aposentados, que têm comorbidade, que tomam remédio controlado, socorre as crianças que nascem com problemas, meu Deus e meu Pai, de saúde, de tantas síndromes. Tenha misericórdia de cada um, Pai, e socorre, pois Tu és socorro presente na angústia, Senhor. Os desempregados, ó Deus, os alunos e os que estão nas escolas estudando, também os professores estão injustiçados. Tenha misericórdia, Pai, de cada um, e que Tu, Deus, seja engrandecido, que Tu seja glorificado. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.